eu sou a Beatriz Duran e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o segundo episódio da nossa saga, do nosso quadro sobre o meu casamento. Então senta aí, pega o seu chá, o seu drink favorito, já tô aqui tomando meu chá, e junte-se comigo porque hoje eu vou contar cada detalhe sobre a decoração do meu casamento. Bom, se você gosta desse estilo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre casamento, sobre organização de festa, tudo que envolve esse mundo, já se inscreva aqui no canal, porque como eu falei, estou fazendo um quadro, então terão mais vídeos sobre esse assunto aqui. Eu vou contar tudo sobre tudo do casamento, então fiquem tranquilos. E também, se você tem algum amigo ou alguma amiga que tá nessa fase organizando o casamento, ou simplesmente gosta desse tipo de conteúdo, manda pra ele ou pra ela, tá bom? Que isso me ajuda bastante. Então vamos lá! Então, nosso primeiro passo foi procurar uma boa assessoria de casamento, porque mesmo que eu tivesse ali no final da minha faculdade de eventos, que eu já soubesse trabalhar com isso, uma que eu acho que é necessário, pelo menos uma assessoria parcial, que é aquele estilo de assessoria onde você encontra todos os fornecedores e no dia eles fazem um link um pouco antes, mas você que vai atrás de tudo, e no dia tem uma assessoria para te ajudar, porque não tem como a noiva ficar coordenando a entrada dos padrinhos, por exemplo. Né? A noiva tem que fazer o papel lá dela de noiva, entrar na hora da noiva, enfim, ela precisa de uma assessoria no dia. Mas, principalmente porque assim, eu tava terminando a minha faculdade, então era correria e entrega de TCC, né, gente? Vocês sabem que assim, o TCC é uma coisa de outro mundo, então eu realmente precisei dessa assessoria total. E outro motivo também era que nós já estávamos vendo toda a papelada para se mudar para os Estados Unidos, então assim, minha vida tava uma loucura, imagina, mudar de país, faculdade, TCC, organizar casamento, era muita coisa ao mesmo tempo. E aí, por indicação de um dos meus seguidores, eu encontrei a Suzana Freire Eventos. Então nós fizemos uma reunião. Eu gostaria de uma assessoria que fosse em São Paulo, porque nós decidimos fazer o casamento em São Paulo, já que a maior parte da minha família morava no interior de São Paulo, né? Mas enfim, tinham pessoas de outros lugares, a família do Felipe também tinham alguns que eram do sul e de todo lugar que vocês imaginarem do Brasil. Então viriam muitas pessoas de longe e nós achamos que São Paulo seria um bom encontro, então para quem estivesse ali no interior dava para ir de carro. É uma cidade com toda a infraestrutura, então com hotéis de várias faixas de preço, enfim, com tudo ali, aeroportos, e então por isso nós decidimos por São Paulo e fomos até a Suzana Freire Eventos. Mas assim, eles fazem assessoria no Brasil inteiro, até fora, então é uma empresa que eu indico demais, gente. Eu me apaixonei pela Suzana, pelo Daniel também, eles são muito legais, eles são marido e mulher, trabalham juntos, assim, e é super legal, porque muitas vezes tinham coisas que o Felipe precisava e ele queria conversar mais, tipo, de homem pra homem, tal. Tinha sempre o Daniel ali junto, eles são, né, uns amores. E eu queria deixar bem claro que nenhum fornecedor que eu for falar aqui vai ser permuta. Primeiro que assim, pra mim é meio óbvio, porque pra eu ter feito um casamento dessa magnitude, com permuta, eu acredito que eu teria que ser bem maior aqui no YouTube, no Instagram, mas tem algumas pessoas que acham que tudo que eu falo aqui é porque eu tô ganhando alguma coisa, e eu queria deixar bem claro que tudo que eu falar aqui é porque eu realmente gostei, é porque eu aprovei. Então assim, todos os fornecedores, com exceção do fornecedor do vídeo, superaram as minhas expectativas, todos foram muito incríveis e exerceram os seus trabalhos assim com excelência. E com certeza, sabe, 90% para o sucesso desse evento foi pela assessoria que a gente escolheu. E eu até comento, vocês me perguntaram se eu tava nervosa no casamento e tal. Eu fiquei muito tranquila. Eu acho que eu só fiquei tão tranquila porque eu sabia que ele estava assim em boas mãos, sabe? E aí no nosso briefing nós comentamos sobre mais ou menos o estilo que nós queríamos no casamento. Eu sempre tive aquele sonho de princesa, então nós queríamos que fosse um casamento elegante, romântico e clássico. Eu acho que essas seriam as 3 palavras assim pra descrever. E aí eu falei assim, eu quero casar num castelo. Porém, todos os castelos que nós vimos, nós até pesquisamos em outros lugares, mesmo que saísse de São Paulo e tal. E assim, eu até procurei outra palavra melhor pra falar, mas pra mim não tem outra. Todos os castelos que nós vimos eram muito bregas,
sabe? Uma coisa muito rebuscada, assim, não era o estilo que eu queria que fosse realmente bem elegante. E aí a Suzana deu a ideia, falou assim, vamos procurar então um local que não necessariamente seja um castelo, mas que tenha o ar palacial. Então um local com pé direito alto, que vai te trazer, te remeter a isso, e na decoração a gente traz para esse ar que você gostaria de um castelo. Aí ela deu a opção do Hotel Palácio Tangará, que fica em São Paulo, que foi onde foi realizado o nosso casamento, porque é um lugar maravilhoso. Nós chegamos a visitar outros locais, mas assim, sem dúvidas, foi o melhor local. E lá realmente tinha esse pé direito alto, as janelas, elas eram todas arredondadas, assim, bem lindas, bem palaciano mesmo, super elegante, e é um hotel muito legal porque ele fica em volta de um parque, então não parece que você tá em São Paulo, mas ele fica no meio da cidade de São Paulo, e você é cercado por um parque, então tem muito verde. Nós queríamos que o casamento fosse durante o dia, então assim, tinha tudo a ver com o que a gente tinha idealizado. E aí fechamos pelo Palácio Tangará. E aí eu queria que tivesse muitas flores, então eu falei, Su, eu quero que tenham várias flores para trazer um ar bem romântico para esse casamento, mas nós também queríamos que tivesse bastante do elemento água representado. Isso porque é um elemento muito importante para nós dois. Eu gosto muito de astrologia, o Felipe também curte, e ambos temos muita água no mapa. Vocês sabem que eu costumo dizer até que eu sou uma sereia, não é à toa que a gente mora na praia. O Felipe sempre gostou de estar cercado por água, ele trabalha com piscinas, então tinha tudo a ver com a nossa história, e eu deixei isso bem claro pra ela. Aí, seguindo essa área da decoração, o estilo que eu gostaria, ela falou assim, olha, o decorador que eu te recomendo é o Rony Vieira, porque ele que consegue fazer essas decorações maravilhosas, assim, grandiosas. Era essa palavra que eu queria. Então ele realmente faz decorações grandiosas e eu acho que tem tudo a ver. Aí fizemos uma reunião com o Rony. Nessa reunião o Felipe não estava, ele estava viajando a trabalho. Foi lá no Palácio Tangará mesmo, inclusive todas as reuniões que eram lá eu ficava tão feliz. Porque, gente, o chefe daquele lugar, a comida é maravilhosa. Falarei sobre isso em outro vídeo, tá? Mas assim, saudades. Saudades, bolinha de queijo trufada. O Rony começou a dar uma volta pelo hotel e começou a desenhar e ter algumas ideias. A Suzana falou assim por cima o que eu queria, que fosse bem elegante. Falou sobre a questão de, a princípio, eu queria que fosse num castelo, então desse ar palacial. Falou isso pra ele, só. E eles dando a volta no hotel, ele começou a desenhar. Quando eu cheguei, ele me falou mais ou menos o que ele estava pensando. Eu, de cara, já gostei muito do Rony, a gente se deu super bem. E ele, assim, é um decorador incrível, e a partir daí nós fomos desenvolvendo o projeto. Então o projeto era realmente que tivesse aquele clima dos palácios de Versalhes, então muitas plantas, muitas flores, e aí ele me mandou, vocês vão ver aí o projeto assim bem por cima, e a partir daí nós fomos decidir a identidade visual, e eu acho esse um aspecto muito importante para falar, porque é o seguinte, a identidade visual, ela faz um link entre tudo, né? Então nós contratamos uma empresa para desenvolver a identidade visual, mas a identidade visual é toda a parte da decoração do casamento. É assim, não é que tudo precisa ser igual, ter o mesmo desenho. Podem ser vários desenhos, mas entre esses desenhos tem que haver uma conversa. Um tem que combinar com o outro, tem que ter um link. E aí nós fechamos a parte de identidade visual com a empresa Ninguém Mais Tem. E, enfim, incríveis, maravilhosos. No dia que nós fomos na Ninguém Mais Tem, o Felipe estava junto. Então eu queria muito que ele fosse, até mesmo porque a parte do convite eu quis assim que ele trabalhasse muito naquilo, tivesse muito dele também. As cores que eu passei pra eles que eu gostaria na decoração, na identidade em geral, era rosa, né? Tinha que ter rosa presente, mas eu queria que tivessem outras cores também. Então bastante do azul, por ser uma cor que meu marido gosta bastante, eu também gosto muito. E eu acho que combina porque dá uma calma, sabe? Não é à toa que os vestidos das minhas madrinhas foram azuis. E assim, eu amei demais. Tem a água também, azul, então eu acho que tem tudo a ver. Então nós também desenvolvemos o Save the Date, que foi muito importante, porque como eu falei, né, era um casamento que as pessoas teriam que se deslocar, fazer uma viagem, então já teriam um tempo para se programar. Então o Save the Date ele é enviado um tempo antes do convite, porque o convite ele chega, acho que mais ou menos uns 40 dias antes do casamento. Então o Save the Date já vai com uma antecedência para a pessoa se programar ali. Sobre o convite, ficou decidido então, era um envelope azul marinho, tipo um azul marinho escuro, tinha um selinho de cera, né, que a gente queria muito aquele selo de cera, demais. A primeira coisa que tinha logo que abria o selo de cera era uma folha de papel vegetal
com a aquarela, que eu achei muito linda, e depois tinha a folha com as informações sobre o casamento e tal. Foram eles também que desenvolveram o nosso site do casamento. Então vocês vão falar, nossa, mas pra que serve um site? Quem às vezes não trabalha com isso ou que não tá organizando, porque quem tá aí na época organizando casamento já deve ter ouvido falar sobre os sites de casamento. Mas quem não, é muito legal e muito importante ter um site, porque nele você coloca tudo. Principalmente pra nós que tínhamos convidados de vários lugares que viriam, né, iriam se deslocar pra ir pro casamento, assim, quando eu digo se deslocar é tipo fazer uma viagem, pegar um hotel. Sempre tem alguém que perguntava, né? Então, ou alguma amiga, ou as minhas cunhadas, enfim, os meus parentes sempre perguntavam, ai, me indica um maquiador ou um salão perto de onde vai ser o casamento, me indica um hotel pra eu ficar. Tudo tava no site. Então era simplesmente eu mandava o site ali, ó, e beleza. E outra coisa que é muito comum colocarem nos sites são as listas de casamento, né? A pessoa pode colocar os presentes ali que ela quer, você dá o presente que você quiser. É bem simples, né? Porque você pode fazer tudo online. E também os noivos recebem geralmente o dinheiro. Mas eu e o Felipe, nós não queríamos pedir presentes. Isso porque, graças a Deus, nós não precisaríamos. E assim, a princípio a gente nem tinha pensado em site nem nada. E ele falou assim, ah, coração, a gente também vai morar longe. Aí a pessoa dá um presente, como que a gente vai levar? Então, por que não trazer uma alegria e ajudar outras pessoas? Então nós decidimos pedir doações para o Grendac, que é um hospital em Jundiaí que cuida de crianças com câncer, e eles fazem um trabalho muito incrível. Inclusive eu tenho amigos que foram tratados lá, amigo, né? Inclusive eu conheço pessoas que receberam tratamento lá durante a infância ou durante a adolescência e todos falam muito bem desse hospital. Então a gente conseguiu arrecadar bastante dinheiro. Foi incrível poder fazer do nosso dia especial outros dias especiais para outras crianças. E a partir daí, a Ninguém Mais Tem também desenvolveu algumas artes complementares e tudo foi desenvolvido em conjunto com o Rony Vieira. Então, a partir dessas artes foi desenvolvido o menu, como vocês podem ver aí. As plaquinhas também, display, né, de identificador de sabor, então dos docinhos, cada um tinha um. As havaianas, a única diferença da foto que vocês estão vendo é que nós pedimos a havaiana slim, porque eu acho ela bem mais bonitinha e mais confortável também. E foi ótimo, porque eu acho que sempre tem que ter o pessoal meio que já espera, né, a mulher aí, porque todo mundo tava de salto e foi um casamento que durou quase 12 horas de festa. Então, assim, é cansativo, né? Então, se a pessoa precisava, já ia lá, pegava um chinelinho e ficava super confortável. A gente queria que o pessoal aproveitasse até o final e ao máximo também. Então, também tiveram os kits de toalete, né? O feminino e do banheiro masculino também. As lágrimas de alegria, que eu acho demais, assim, colocado cada envelopinho em cima dos assentos, pro pessoal, né, que se emocionar ali na hora da cerimônia, já usa o lencinho pra enxugar essas lágrimas de alegria. O tecido também do bem casado, né, eles desenvolviam a arte mandada para uma empresa para fazer realmente o tecido que fosse embrulhado o bem casado. O rótulo da água, como vocês estão vendo aí, a chuva de arroz que foi entregue para algumas pessoas, né? Eu tava pensando assim em pétalas, mas a gente queria o tradicional mesmo, então pegamos o arroz. Eu acho super divertido. E também a nossa lembrancinha, que foi uma garrafa de vinho para cada um. Então, gente, é o seguinte, eu acho muito legal quando os noivos colocam um pouco do gosto pessoal e da história deles nos detalhes do casamento, incluindo na lembrancinha. Vocês sabem que nós gostamos muito de vinho, né? Quem me acompanha aqui sabe. Mas não apenas por isso, esse vinho tem um significado bem forte para nós dois, porque ele é produzido pelo Felipe. Então, lá no Brasil, o Felipe tem uma taberna no sul, onde ele produz vinho, mas ele não produz para vender, sabe? É vinho para consumo. Então, todo mundo que vai lá nos visitar no sítio sai com uma garrafa de vinho e, modéstia à parte, o vinho é muito bom. É uma delícia. Então, nós fornecemos a garrafa, a rolha. Eles fizeram essa arte pra rolha, como vocês estão vendo, mas a garrafa, né, o vinho, claro, era nosso. Então, eles fizeram também a arte do rótulo do vinho e eu acho que ficou muito, muito lindo. E eu acho que foi muito especial, foi muito gostoso. Os convidados amaram a lembrancinha e tiveram alguns que levaram mais de um, viu? Mas ainda sobrou vinho. Minha mãe ficou com vários. Então, agora que eu já falei sobre toda a identidade visual e qual era a nossa ideia, vamos de fato para o dia do casamento e como ficou essa decoração tão desejada, tão idealizada. Então, logo na entrada dos convidados, já estava ali uma estante com os vinhos, né,
as lembranças ali. Também na hora que eles saíssem, eu achei uma graça, já colocaram algumas flores. E bem na entrada já tinha um obelisco todo de planta, com um buquê, digamos assim, com muitas flores em cima, que já dava o ar de como seria a decoração da festa. E aí, essa é a visão que o convidado tinha ao entrar, essa visão de cima. Então nós quisemos fazer algo que ficasse bonito, tanto lá embaixo, mas principalmente que desse esse impacto de cima. E aí tem aquela escada maravilhosa. E aí, como vocês podem ver, tem vários tipos de móveis diferentes, mas todos conversam entre si. Essas poltronas e esses sofazinhos que foram escolhidos em veludo verde, era pra parecer que a pessoa tava realmente no meio das plantas, assim, sabe? Pra continuar. E aí, logo que a pessoa saía desse primeiro salão, ela ia pra uma parte que era bem pequenininha, onde a gente decidiu fazer um backdrop pra tirarem foto. Então, pra não fazer aquela parede toda de flores, que na época tava super em alta, eu falei pra ele, eu quero alguma coisa diferente, mas eu gostaria de uma parede de flores. Ele, que tal a gente fazer um arco de flores e no meio em planta, né, em buchinho. E eu achei que ficou super bonito. E saindo daí, já começava a parte da cerimônia, né, a parte onde ficava a nave e o altar. A nave é esse caminho que vai até o altar. Então a primeira coisa que tinha era uma cortina de flores, muito linda. Eu queria muito que tivesse alguma divisória ali, porque eu gostaria dessa sensação de, abrindo pra mim entrar. Eu não gostaria que a primeira visão que o meu noivo tivesse minha foi, seria, chegando, entrando, me arrumando. Eu gostaria de ter aquela parada e abrisse pra ver, né, a rainha. Porque apesar de eu querer um casamento de princesa, eu estava me casando com o rei. Então eu me senti uma rainha. E aí, gente, essa cortina lá ficava meio vazada, então dava pra ver, sei lá, uma fresta, mas era quase nada, assim. E eles me avisaram que, assim, tava ok, e eu achei que tava ótimo, porque eu não queria algo muito pesado, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, um leve mistério. E o caminho todo da nave, ele era forrado com tecido de veludo rosado. As cadeiras também nesse tom de dourado, envelhecido, como vocês podem ver, tava ali as lágrimas de alegria. E também tinham os arcos com muitas flores. Vocês podem notar que toda a parte da cerimônia não tinham flores coloridas. Então a gente quis fazer tudo em tons mais clarinhos, de off, desses tonzinhos assim pra ficar algo mais calmo, e depois, quando a pessoa entrasse na festa, sim, que tivesse bastante das cores que nós tínhamos escolhidos. E logo no final, né, no altar mesmo, ele deu a ideia de fazer esses fundos com esses arcos de flores e dentro também buchinhos e fontes de água. E eu amei. Sem contar que na nossa cerimônia nós fizemos um rito ecumênico, que eu contei também sobre o nosso elemento para nossa celebrante. Ela falou, quem sabe a gente não faz algum rito com a água e a gente pode pegar um vaso, alguma coisa e deixar ali. Aí eu falei, perfeito, a gente nem vai precisar porque vai ter uma fonte atrás de você. Ela, nossa, que maravilhoso, vai ficar lindo. E realmente ficou muito especial, muito lindo. A água que eu vou depositar sobre essas alianças, simbolicamente, vai purificar, restaurar e saciar toda a sede desse amor que vocês têm de vida, futuro e felicidade. Entrando no salão de festa, como vocês podem ver, nós tínhamos, como eu falei, vários estilos de mesas diferentes, mas que todas conversassem. Essa daqui, ela é um estilo de mesa que parece uma estante. Foi essa a ideia, pelo menos, do Rony. E aí ele falou da gente colocar várias plantas em volta e várias coisinhas que tivessem a ver com a gente. Aí tinha algumas mesas que elas eram maiores, com um caminho, assim, de flores, de rosas, né, que iam caindo na toalha, assim, da mesa, que eu achei lindíssimo. E essas mesas maiores também, elas ficavam com a nossa família. Então eram duas mesas principais
que ficavam com a minha família, tipo, o pessoal mais próximo, né? Então, mãe, as irmãs, meu pai, padrasto. E também do outro lado ficavam os parentes do Felipe, a família do Felipe, né? E nessas mesas nós colocamos esse porta-guardanapos de prata, que ele foi feito personalizado pra gente. Então tem as nossas iniciais, exatamente com a mesma caligrafia que estava em toda a identidade visual. E foi muito legal porque nós pagamos pelo porta-guardanapo, então ele é nosso hoje em dia. E é muito gostoso porque podemos usar no casamento, junto com o suplá de prata, embaixo, tudo. E hoje, quando a gente quiser fazer um jantar mais elegante, podemos usar nosso porta-guardanapos com as nossas iniciais. Eu acho demais, assim, ter essas recordações, sabe? Aí outra mesa que também ela foi, tipo, super falada e comentada, eram as mesas com espelho d'água. Então ela tinha realmente um espelho d'água no meio dela, uma mini fonte e era muito lindo. Esse espelho d'água era feito seguindo o shape da piscina do Tangará. Então eu achei que teve tudo a ver. Algumas outras mesas, por exemplo, o porta-guardanapo era com aqueles nós de seda, que eu acho lindíssimo. Então, apesar de não serem todos iguais, todos conversavam entre si. Tem essa foto que é lindíssima, com castiçais, né, de velas e todo com flores em volta, todo revestido em flores. Teve também um assento que nós fizemos personalizado com a identidade visual e o B e F também, que ficou lindo. E além das mesas e tudo mais, ele fez algumas áreas, tipo lounge, que eram mesinhas mais baixinhas, com sofazinhos, para o pessoal ficar mais descontraído, que não fosse ficar comendo ali, né, necessariamente. O bar também foi decorado de acordo com a identidade visual da festa. Aí, saindo do salão principal, tinha uma portinha que dava acesso à área externa, a outra parte da varanda que não estava sendo usada na cerimônia, que foi onde tinha o bolo e os doces, a mesa do bolo. Aí eu, né, noiva Pinterest, já abri lá o aplicativo, encontrei esse estilo de noivinhos em ladró também, só que eu achei eles lindíssimos, muito, muito, muito elegantes. Só que quando nós fomos ver em relação ao fornecedor, eles não tinham esse estilo de ladró, porque assim, é um ladró muito delicado, então eles não alugam. Tivemos que comprar online, porque não tinha no Brasil, meninas. Nós importamos da Espanha, da empresa Ladró mesmo, então ele veio super especial pra gente, assim. E aí ficou maravilhoso. Assim, em cima do bolo, o Rony fez como se fosse um lustre só de flores. Ficou tudo muito, muito, muito lindo. Então aí em volta ficavam os doces e tudo seguindo a mesma paleta. E ficou uma área assim muito bonita e muito bem distribuída, porque era tudo em volta do bolo. Então o bolo ele ficou tipo um ornamentado, sabe? Aí nessa área, a princípio não teriam mesas, mas como muitas pessoas confirmaram, a gente não imaginava que tudo isso de gente iria confirmar, acabamos colocando mais algumas mesas, né, pra receber melhor o pessoal. Mas como vocês podem ver, tinham pirâmides assim de flores, muitos docinhos com todas as flores, assim, ai, me dá uma emoção só de lembrar. Então, gente, o que eu tenho a dizer é que, tipo, vendo tudo ao vivo, a decoração só superou as nossas expectativas. Eu acho que mesmo se eu fizesse esse casamento, sei lá, daqui 10 anos, eu não mudaria nada que eu escolhi, porque tudo tinha muito a ver com a gente, com a nossa história, muito nosso gosto, a nossa cara. Então eu amei e eu espero que vocês realmente tenham gostado de acompanhar cada detalhe. Foi um momento muito especial, muito importante pra mim. Se você gostou no vídeo, clique bastante em gostei pra eu continuar trazendo essa saga aqui do casamento. E aquela coisa que eu já tinha comentado, né? Tem algum amigo, alguma amiga que tá vivendo isso? Mande pra eles, ó, que me ajuda bastante, tá bom? Comenta aqui embaixo qual foi sua parte favorita da decoração, o que vocês acharam mais lindo de tudo. E não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, porque quem me acompanha lá recebe tudo em primeira mão, tá bom? Então, grande beijo e até mais!